Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos ver os comandos ressalto base revolucionado e padrão linear e padrão circular. Vamos à nossa aula. Para aplicar o comando ressalto base revolucionado, nós precisamos de duas entidades. Uma delas será o nosso perfil e outra delas será o nosso eixo de rotação. Observe, no momento em que eu seleciono o comando, ele já detecta quem é o meu perfil e quem é o meu eixo de revolução. Eu posso trocar esse eixo a qualquer momento. Vou colocar aqui o eixo original que nós fizemos. Eu ainda posso ter uma variação de angulação. E eu posso escolher para que lado vai ficar essa revolução. Se para baixo, se para cima. Confirmo, está feita a minha revolução. Chamando a atenção para o comando que a gente viu anteriormente, observem. Se em algum momento eu acho que eu errei alguma medida, ou na aplicação do recurso, ou no esboço, eu posso clicar com o botão direito em cima do meu recurso e olhe que eu tenho duas opções, editar esboço e editar recurso. Editar recurso eu estou tratando com o ambiente tridimensional. Vamos mudar aqui então, vamos colocar 270 graus. Confirmo. Observem que foi feita a edição sem que fosse necessário voltar o meu comando. Se eu quiser fazer a edição no esboço, clico com o botão direito, seleciono o esboço e aqui, vejam só, eu posso fazer edições de qualquer ordem. Eu posso, por exemplo, cortar esse objeto original. Eu poderia até acrescentar mais partes nele. E depois que eu faço a forma que eu quero, posso colocar também dimensões. E depois eu restauro o meu desenho. Observe que como foi aplicado um recurso no meu esboço, qualquer forma que eu fizer no meu esboço, ela vai se transformar numa revolução. Ok, vamos agora ver o nosso comando de padrão. Para fazer o padrão, nós vamos aqui criar uma chapa com uma dimensão qualquer. Eu vou aplicar uma extrusão. E observem, eu vou criar um outro esboço para fazer um furo nessa chapa. E a partir daqui, aplicar o meu padrão. Observem que eu tenho dois recursos, um da chapa e outro do furo. Exatamente o furo que eu quero fazer réplicas. Então eu vou utilizar o meu padrão linear. Quando eu clico no comando, vejam só, já está me chamando a atenção aqui para que eu escolha qual a minha primeira direção. Eu escolho o sentido, posso clicar na seta ou posso clicar no próprio botão. Quando eu finalizo,
eu tenho aqui a opção da direção 2, eu posso ou não fazer essa opção, tá certo? Se eu quisesse somente em uma direção, faria, e a réplica seria feita apenas nesse sentido horizontal, mas eu vou fazer a opção também pela vertical, já está com a seta para baixo, eu agora vou escolher, reparem que ele já foi automaticamente para a opção de recursos para padrão. Toda vez que eu clico no comando e as opções dele ficam aqui na minha esquerda, a minha árvore de gerenciamento vem para a minha área de trabalho. Eu poderia escolher o furo a partir da seleção dentro do desenho, mas eu prefiro fazer isso aqui na árvore de gerenciamento. Cliquei, está muito próximo, vou afastar, vou colocar uma medida de 20, ainda está pouco, vou aumentar para 40, vou dizer que eu quero 9 réplicas e no sentido vertical eu quero 7 réplicas com a distância de 35. Ficou uma fora, vou diminuir. Olha agora, todas as réplicas. Cada uma dessas nós chamamos de instâncias. Se eu quisesse todos esses furos, bastaria que eu confirmasse o meu comando. Mas ainda não é isso que eu quero. Eu quero selecionar alguns furos desse, porque nem todos vão perfurar a chapa. Eu vou baixar a barra de rolagem e vou selecionar a opção Instâncias a ignorar. Quando eu seleciono essa opção, aparecem pontos de adição nas minhas instâncias, de modo que se eu clicar em cima desses pontos, eles suprimem ou eles podem também trazer de volta. Clicando novamente, eu tenho de volta a minha instância. Confirmei as que eu não quero, finalizo. Agora vamos ver como é que fica a aplicação do comando se eu utilizar esse mesmo princípio para fazer um padrão circular. Vamos fazer exatamente como o primeiro exemplo de padrão, uma pequena chapa. Em seguida, vou fazer um furo. E agora eu vou fazer réplicas de modo que elas sejam copiadas no entorno desse objeto. Para isso, eu vou utilizar um comando chamado exibir eixos temporários. Quando eu clico nessa opção, observem, vou rotacionar. Olha aqui, ó, uma linha traço ponto, uma linha de centro, que o próprio software providencia porque eu fiz uma região cilíndrica. Olha que o furo eu não tinha colocado essa linha, mas quando eu vou lá em exibir eixos temporários, o software torna visível a minha linha traço ponto, a minha linha de centro de região cilíndrica. Por que é que eu quero essa linha? Vou aplicar o meu comando padrão circular e o primeiro parâmetro que ele quer é exatamente o eixo. Cliquei. Para dizer quem é o eixo, vamos colocar numa visualização para que eu possa enxergar melhor. Selecionei o eixo.
Posso escolher essa angulação. Normalmente, quando a gente começa a utilizar o software como padrão, ele tem essa opção de 15 graus. Basta que eu clique em espaçamento igual para que eu tenha 360 graus, mas eu posso modificar esse grau para o quanto eu desejar, 270, 90, certo? E aqui eu digo a quantidade de repetições, inclusive com a original. Então, eu vou ter, nesse caso, 10 réplicas. Vou escolher meu recurso para padrão. Venho na árvore, escolho o furo, checo o preview. Está correto o meu posicionamento, vou confirmar. Está feito, então, o meu padrão circular. Esse comando, gente, tanto funciona para furo como qualquer outro recurso que você queira. Uma extrusão, por exemplo. Nós fizemos também no padrão linear a utilização em um furo. Mas se eu tivesse, por exemplo, um pequeno tarugo, essa peça, vamos extrudar e vamos dizer que existe um caminho a ser seguido. Vou fazer esse caminho com uma linha de centro. Estou fazendo um caminho qualquer. Observem que não está disponível meu padrão linear porque eu estou dentro de um esboço. Vou sair, ele agora está disponível. Vou escolher a direção, vai ser essa linha traço ponto. A distância, a quantidade de repetições. Não vou querer em outra direção, vou dizer que o meu recurso para padrão vai ser esse último objeto que eu fiz, que é o ressalto. Vou aumentar um pouco a distância. Vamos diminuir aqui a quantidade. Já fez o preview. Confirmo. E assim nós vimos aplicações de padrão circular e padrão linear, além do ressalto base revolucionário. Até a próxima aula.